Sabe aquela ideia que a gente costuma ter de um espírito? Algo meio abstrato, sem forma, uma essência flutuando por aí? Pois é, o que a gente vai ver hoje mostra que a história é um pouquinho diferente e, sinceramente, muito mais interessante. E tudo começa com essa pergunta, que é bem direta. Será que o espírito está, por assim dizer, nu no universo? Completamente desprotegido? Olha, a resposta para isso pode mudar muita coisa na forma como a gente se enxerga. Para a gente entender essa história direito, nosso caminho vai ser esse aqui. Primeiro, vamos responder a pergunta principal. Depois, a gente vai definir o que é esse tal envoltório, de onde ele vem, como ele aparece, o que ele reflete sobre nós e, por fim, o que tudo isso significa no nosso dia a dia. Então, vamos lá, direto ao ponto. A resposta que a doutrina espírita nos dá lá em O Livro dos Espíritos é um não bem claro. Não mesmo. O espírito não vaga pelo universo sem nenhum tipo de cobertura. E o que seria esse revestimento? Bom, aí é que a coisa fica fascinante. Não é nada denso como o nosso corpo, claro. Pense em algo como uma substância vaporosa, sutil, leve o bastante para permitir que o espírito se mova livremente. Mas, atenção, mesmo sendo tão sutil, essa substância ainda tem uma estrutura. E essa substância vaporosa tem nome, claro. É o conceito-chave do nosso papo de hoje. Vamos entender o que é o tal do perispírito. A definição fundamental é essa. O perispírito é o elo. É a ponte que conecta a consciência pura do espírito com o mundo material, com o nosso corpo denso. Pensa nele como um intermediário. Sem ele, essa conexão simplesmente não aconteceria. E olha que analogia genial para a gente entender isso. Imagina o caroço de uma fruta. Ele não está lá solto, né? Tem aquela película que envolve e protege ele, o perisperma. Então, com o espírito é a mesma coisa. Ele também é envolvido e protegido pelo perispírito. É uma imagem super simples, mas que diz tudo. Ok, beleza. Então o espírito tem um envoltório. Mas de onde ele vem? E será que ele é igual para todo mundo, em qualquer lugar do universo? Vamos ver isso agora. A origem dele está no que é chamado de fluido universal de cada planeta. E aqui tem um ponto super importante. Se cada mundo tem o seu próprio fluido, isso quer dizer que o perispírito não é igual em todo lugar. Ele é, digamos, customizado para o ambiente onde o espírito está. E essa comparação mostra muito bem essa capacidade de adaptação. Em mundos como o nosso, aqui na Terra, o perispírito é mais denso, mais material. Já em mundos mais evoluídos, ele se torna muito mais sutil, mais etéreo. É como se a gente trocasse de roupa ao viajar, sabe? Para cada lugar, uma veste adequada. O espírito faz a mesma coisa quando passa de um mundo para o outro. Uma adaptação perfeita. Isso nos leva a outra pergunta. Se o perispírito é uma espécie de corpo espiritual, ele tem uma forma que a gente conseguiria reconhecer? Como ele se parece? A resposta é um grande sim. E é aqui que o conceito fica ainda mais incrível. O perispírito é totalmente maleável, plástico. Sabe o que isso significa? Que ele é moldado pela vontade do espírito. Não é uma forma fixa, mas uma expressão direta e fluida da consciência. E é por causa dessa plasticidade toda que fenômenos como as aparições se tornam compreensíveis. Um espírito pode usar seu perispírito para se manifestar nos nossos sonhos, aparecer quando estamos acordados e, em certas condições, pode condensá-lo a ponto de se tornar visível ou até mesmo palpável, tangível. Bom, até agora a gente falou sobre o que o perispírito é e o que ele faz. Mas agora vamos para a parte mais profunda, o que ele representa. Porque ele não é só uma ferramenta ou um corpo, ele é um espelho, um reflexo exato de quem somos por dentro. E tudo começa aqui com os nossos pensamentos. Passa pelas nossas emoções. E, finalmente, chega nas nossas intenções. Pensamentos, emoções e intenções. Essa tríade é o que esculpe ativamente a nossa realidade espiritual. Então, o ponto central é este. Cada pensamento, emoção e intenção vibra numa frequência e essa vibração fica impressa, gravada na nossa estrutura perispiritual. Ele guarda tudo, nossas experiências, as consequências dos nossos atos e, fundamentalmente, nossa condição moral. É literalmente o espelho da alma, refletindo a luz ou a sombra que a gente cultiva internamente. E entender isso tudo nos leva à conclusão da nossa análise, que foca na imensa responsabilidade que esse conhecimento traz para o nosso dia a dia. É preciso lembrar sempre disso. A nossa identidade primária não é o corpo físico, que é temporário. A identidade real, a que permanece, é a do espírito.
O corpo é só uma casa de passagem. E se o perispírito reflete quem somos, a grande lição é que a nossa verdadeira aparência, a espiritual, não é algo fixo. Muito pelo contrário. Ela está sendo construída, moldada, refinada a cada momento, a cada escolha, a cada pensamento e a cada sentimento que a gente tem. Isso nos deixa com uma reflexão final muito pessoal, sabendo que nada fica oculto da nossa própria consciência e que tudo se grava em nosso envoltório espiritual. A pergunta que fica é: que aparência a gente está dando a nós mesmos agora com as escolhas que fazemos hoje?